A ideia do fim do mundo está em nossa mente coletiva. E quando eu falo em mente coletiva, eu quero dizer que toda a raça humana, de certa forma, compartilha dessa ideia. Agora indo ao nosso papo, olha só, se há uma coisa que nos assusta é dizer que o mundo terá um fim. E é claro, esse medo do fim do mundo é natural. Por quê? Porque nós, ocidentais, não sabemos lidar com a finitude. Embora a maioria dos brasileiros sejam religiosos, a grande maioria acredita numa vida após a morte. Mesmo assim, todos nós temos medo da morte. No mundo ocidental, a morte virou tabu, algo quase proibido de se falar. Mas não adianta fugir da realidade. Somos finitos. A finitude faz parte da existência. Aliás, eu vou um pouco mais além. Tudo no universo morre. Mas calma, nós temos formas de nos confortar. E isso é cultura. E quem criou a cultura foi o próprio homem. A pessoa religiosa, de uma forma geral, tem certeza da vida após a morte. A morte seria apenas uma passagem, uma espécie de ponte para outra vida. E como fica o ateu nessa história? Eu acredito que ele se apega à racionalidade. Para o ateu, depois da morte, não existe mais nada. Detalhe histórico. Isso que nós chamamos de ateísmo existe desde a Grécia Antiga. E ateísmo não é religião, é uma concepção de mundo. Para o ateu que acredita na ciência, tudo se transforma. Observação: há uma diferença entre morte e morrer, mas a gente comenta isso em outro vídeo. Mas por que eu comecei esse vídeo falando em morte? Um tema tão difícil, complexo. Primeiro porque eu vou dizer o óbvio, o evidente. A morte é a única certeza. Morte e vida são os dois lados da mesma moeda. Você que tem me acompanhado nos meus últimos vídeos, percebeu que aparece muito essa questão do fim do mundo. Um breve esclarecimento. Não sou profeta e muito menos um cientista ignorante, mas sou com certeza uma pessoa que respeita todas as religiões. Pode ser o Papa sentado lá no seu trono, como pode ser também aquele crentezinho simples que ao meio-dia, o sol quente, ele tá lá com sua Bíblia pregando o Evangelho. Para mim, tanto faz. Os dois merecem respeito. Por outro lado, eu não duvido das teorias da ciência. Exemplos. O que é que o cristianismo fala sobre o fim do mundo? De forma bastante superficial. Eles citam principalmente Mateus e o livro de Apocalipse. Isso é uma questão de fé. Cristo vai voltar e o mundo vai sofrer as dores do Apocalipse. E a ciência? Antes vale lembrar, a ciência não se baseia na fé ou em profecias. Basicamente, a ciência trabalha com pesquisa, com hipóteses, com teses e teorias. E é claro, tudo isso regado com o tempero dos fatos e dos cálculos. Mas eu não estou nesse vídeo querendo contrapor religião e ciência. Esse não é o objetivo. Qual o objetivo? Interpretar fatos reais. Quais fatos é esse, Carlos? Por exemplo, o fim da raça humana por leis naturais e o fim da raça humana pelas mãos de humanos imbecis. Você que me acompanha há um certo tempo sabe que eu já produzi vários vídeos acerca de asteroides que quase todos os dias passam próximo do nosso planeta. Há séculos, homens e mulheres ouviram vozes que diziam: o fim do mundo
está próximo. Foram vozes que vieram especialmente do cristianismo ocidental. Eu recordo que até um tempo atrás, alguns anos atrás, tudo que se falava em fim de mundo, eu sempre lembrava das questões da religião, do apocalipse. Mas hoje as coisas não são bem assim. Historiadores e antropólogos encontraram a mesma profecia do fim do mundo em várias culturas e religiões. O que diz a ciência, ou melhor, os cientistas? O fim do mundo vai acontecer, mas não por um projeto divino. Vai acontecer pelas leis da natureza ou simplesmente pela burrice dos homens. Mas o que se quer dizer realmente o fim do mundo pelas leis da natureza? Eu vou destacar apenas 3 causas. Existem muitas outras. Em primeiro lugar, eu destaco o fim do mundo a partir da atividade de supervulcões. Vale lembrar aqui que o vulcão de Yellowstone é uma ameaça constante. Uma outra ameaça à raça humana a partir das leis da natureza seria a mudança climática. Finalmente, eu destaco a possibilidade da Terra ser atingida por um gigantesco asteroide. Eu, particularmente, acredito que essa possibilidade do asteroide é extremamente ameaçadora. Fim do mundo pela lei da natureza ou pela burrice dos homens. E aqui eu não tenho como deixar de destacar a maior de todas as burrices, a maior de todas as imbecilidades, uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. De qualquer modo, o nosso mundo terá um fim. Pode ser amanhã, com o impacto de um asteroide. Pode ser também daqui a alguns milhões de anos, quando o nosso Sol morrer. Toda estrela tem o seu tempo de vida. Minha interpretação. A ideia do fim do mundo está em nossa mente coletiva. E quando eu falo em mente coletiva, eu quero dizer que toda a raça humana, de certa forma, compartilha dessa ideia. Uma ideia alimentada com muito vigor desde o início do cristianismo. Ô Carlos, esse negócio de fim de mundo nunca aconteceu. E se nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Essa história de fim de mundo é conversa pra boi dormir. Quando alguém fala que essa história de fim de mundo é história pra boi dormir, que isso nunca aconteceu, essa pessoa está esquecendo que as coisas mudam. Os homens e suas tecnologias mudaram. No entanto, se as tecnologias evoluíram, o ser humano parece seguir um caminho inverso. Continuamos egoístas, continuamos desejando poder. E o pior, continuamos fazendo guerra e matando, exterminando membros da nossa própria espécie. Todos os anos, bilhões de dólares são investidos em armas. Todos os anos, milhares morrem de fome ou de epidemias que poderiam ser curáveis. Só para não esquecer, em 2029 e 2036, a NASA, a maior agência espacial do mundo, vai estar atenta. Teremos uma rápida, breve e perigosa visita: o asteroide Apophis. Observação: o asteroide Apophis, ao contrário do Nibiru do planeta X, não é uma construção de teoria da conspiração. Ele está sendo acompanhado pela grande maioria dos astrônomos do mundo inteiro. Apesar disso, quero me concentrar nos imbecis que estão no poder e possuem bombas atômicas. Posso até estar enganado, mas já estamos vendo e vivendo uma guerra fria. Ô Carlos, isso nunca vai acontecer. Eu assisto Jornal Nacional todo dia e não vejo nada disso. Será que é tão simples assim? Eu acho que não. A Guerra Fria já chegou. Nesse exato instante, ela está acontecendo. E a Guerra Fria é o principal sintoma de que nosso mundo está doente. Ou talvez nem doente, já esteja moribundo e pode morrer a qualquer momento. E aqui entra aquela expressão que ninguém gosta: o fim do mundo. Com uma pequena diferença. São fatos. Nunca se viu tantos movimentos militares como está acontecendo agora. Detalhe: o governo americano já tem um projeto para uma nova bomba atômica. E esse bem perigoso. A superpotência militar americana já não é a melhor do mundo. E com certeza eles vão correr atrás do prejuízo. Por exemplo, a China, além de ter o maior exército do mundo, possui um arsenal nuclear poderoso. Inclusive já afirmou: os Estados Unidos não vão desestabilizar a nossa região. E uma curiosidade: diante das declarações do líder chinês, o líder da Rússia, Vladimir Putin, aplaudiu, morreu de rir, ficou super feliz. E por falar no líder da Rússia, ele acaba de enviar armamento antimísseis para a Crimeia. E agora, pasmem, a aliança entre Rússia, Irã e Turquia vai de vento em popa, de maravilha, o que não tem agradado em nada os Estados Unidos e a OTAN.
Em outro vídeo eu compartilhei com você sobre esse cenário, sobre esses novos atores da Guerra Fria. Há muito tempo que eu venho dizendo, todas as civilizações e impérios têm um tempo de vida. Todo império tem um tempo de validade. Exemplo, o Império Egípcio. Um império esplendoroso para a época. Mesmo assim, acabou. O Império Romano, que parecia que ia dominar o mundo inteiro, acabou. E o que dizer do Terceiro Reich nazista? Parecia que Hitler ia conquistar o mundo. Acabou, acabou. Será que a gente está vendo o fim do imperialismo americano? Pode até ser, mas ainda é um país rico e com alto nível de tecnologia. E mais um pequeno detalhe, tem bombas nucleares espalhadas pelo mundo. E antes que eu esqueça, o Japão está com uma tremenda batata quente. O governo chinês já afirmou que não vai abrir mão das suas ilhas lá no Mar Negro. E por falar na China, o gigante asiático está cada vez mais próximo da Rússia. E por falar em Rússia, o governo russo vai ajudar o Irã com armas. O líder russo, Vladimir Putin, vai costurando alianças, vai conquistando novos aliados. O fim da humanidade não é história de filme, é pura realidade. Infelizmente, uma realidade que é escondida do nosso olhar. Agora, é claro, cada um pode fazer a sua escolha. Exemplos, eu posso simplesmente escolher não querer saber dessas histórias. Ou então, achar graça de tudo isso e dizer que tudo isso é teoria da conspiração. Estou apenas deixando uma dica. Não esqueça o outro lado dessa vida. O mundo vai acabar. Pelas leis da natureza ou pelas bombas nucleares. De todo modo, existe uma famosa expressão da ciência. Nada morre, tudo se transforma. Então, quem sabe? Uma coisa é certa, jamais devemos esquecer. A vida é tragédia e comédia. Por outro lado, a vida também é esperança. Nesse momento que você me assiste, países estão apontando suas armas atômicas um para o outro. Pergunta, e como é que fica o Brasil nessa história? Será que vai escapar? Eu vou te dizer uma coisa. Num conflito nuclear mundial, acho muito difícil. De qualquer maneira, acabei de falar em esperança. E é em nome dela, e sempre será, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.